meninos, tudo bom? Vamos retomar nossas aulas de geometria, tá? A partir de hoje, dessa aula. Essas aulas de geometria eu vou ficar um pouco mais com elas, tá? Então a gente vai fazer uma breve retomada dos assuntos que nós já estudamos lá na sala de aula, ok? E vou começar novos assuntos a partir de hoje, tá? Então, primeiramente, revisem os conteúdos de geometria que nós já estudamos, tá? E estudem esse novo conteúdo. Essa parte da geometria ele é bem importante, então gostaria que vocês tivessem bastante atenção e, no caso de dúvidas, postem isso lá na sala Google, beleza? Então vamos ao assunto, que é a geometria a partir de hoje, ângulos e triângulos. Então, retomando, vimos em aulas anteriores que ângulo é toda a região do plano, tá? Convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Tá? Então tem duas retas que se cruzam. Aquela região ali internamente às semirretas, tá? Nós chamamos de ângulo, região angular. E eu posso classificar esses ângulos em alguns nomes. Então nós temos o ângulo nulo, ok? Então está aqui, é o ângulo de 0 grau. O ângulo de meia volta ou raso, olha a figurinha, ângulo de 180 graus. O ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360 graus, beleza? Esse é o maior ângulo que nós podemos atingir, o ângulo de uma volta, 360 graus. O ângulo reto, ok? Ângulo de 90 graus, olha como é que fica a figurinha. E o ângulo agudo é aquele ângulo menor que 90 graus, atenção à figurinha, tá vendo? A boquinha fechada. E o ângulo obtuso, que é o ângulo entre 90 e 180 graus, ou seja, maior que 90 e menor que 180 graus. Olha a figurinha, veja como é que fica a boquinha. Beleza? Então, já retomamos o que é ângulo, tá? Na dúvida, volte às aulas anteriores lá, aquelas que nós já fizemos em sala de aula. Bom, nós temos também os ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São aqueles ângulos adjacentes, ou seja, que têm o mesmo vértice, e a soma desses dois ângulos dá sempre 90 graus. Então, a figurinha, o ângulo AOB e BOC, eles são adjacentes, e se eu somar, eu vou encontrar 90 graus, tá? Então, a soma dos dois ângulos, ou seja, das duas medidas, 90 graus. Toda vez que eu quiser saber qual é o complementar de um ângulo, então é só pegar 90 e subtrair deste ângulo, tá? Então, toda vez que eu pedir, calcule o complementar de um ângulo, é só fazer 90 menos o ângulo que você tem, tá? 90 menos x é o ângulo complementar. Eu quero complementar de 50 graus. Complementar de 50 graus é 90 menos 50, que dá 40, ok? Temos também o ângulo suplementar, os ângulos suplementares, que são aqueles ângulos adjacentes, tá? Cuja soma dá 180 graus. Então, suplementar, a soma dá 180 graus. Complementar, a soma dá 90 graus, tá? Então, ângulos suplementares, AOB e BOC, são aqueles ângulos cuja soma dá 180 graus. Então, vou pegar aqui a medida dos dois ângulos, vou somar, e se eu tiver 180 graus, eu digo que esses ângulos são suplementares. Bom, se eu quiser saber a medida de um suplementar de um ângulo, é só fazer 180 menos esse ângulo, ok? 180 menos o ângulo x. Tá? Então, qual é o suplementar do ângulo x? 180 menos x. Professor, qual é o suplementar de 50 graus? Suplementar de 50 graus, 180 menos 50, 130. Ok? Qual é o suplementar de 120 graus? Suplementar de 120 graus é 180 menos 120, que dá 60. Tá? Bom, ângulos suplementares, eles são bem importantes, porque nós vamos trabalhar bastante com ângulos suplementares lá nos polígonos, tá? Então, lembrando, os ângulos suplementares são aqueles cuja soma dá 180 graus. Bom, bissetriz, também retomando, o que é a bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta, uma semirreta, desculpa, que corta um ângulo, tá, em dois ângulos adjacentes de mesmo valor, ou seja, congruentes ou iguais, tá? Então, a figurinha tem o ângulo AOB e o segmento aqui, a semirreta OC. OC é bissetriz. Ora, se ele é bissetriz, ele vai gerar dois ângulos de mesma medida,
tá? Então, bissetriz não é o ângulo. Bissetriz é semi-reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Vamos aqui um exemplo. Determine o valor de x em cada caso, sabendo que OC, a semi-reta OC, é a bissetriz do ângulo dado. Então, está aqui a semi-reta OC, e essa semi-reta é uma bissetriz. O que significa isso? Ela pegou o ângulo todo e dividiu esse ângulo em dois ângulos de mesma medida. Ou seja, o 3x e o 5x menos 20, eles têm a mesma medida. Então, o segmento AC é a bissetriz, temos que o ângulo AOC e COB são congruentes, iguais. Então, as medidas do AOC e do COB são iguais. Então, está aqui. O que nós vamos fazer? Vamos pegar essas duas medidas e vamos igualar. Então, está aqui. Peguei a medida do BOC e igualei com a medida do AOC. Tá? Caiu aonde? Numa equação de primeiro grau que você já sabe resolver. Então, 5x menos 3x igual a 20. Mudou de lado, pulou igual, trocou o sinal. Então, aqui era mais 3x, ficou menos 3x. Aqui era menos 20, pulou, ficou mais 20. Fez as continhas, fez as somas, chegamos que x vale 10 graus, tá? Então, olha a pergunta, determine o valor de x, ele não está pedindo o valor do ângulo, é apenas o valor do x, para que o AC seja bissetriz. Igualei os dois ângulos e encontrei que x é igual a 10 graus, ok? Aqui um exercício para vocês fazerem, tá? Então, a mesma coisa, temos aqui uma bissetriz, e façam o que o exercício está pedindo, tá? Retomem aquele cálculo que nós já vimos. Bom, para terminar a parte de ângulos, nós temos uma outra situação. Então, aqui eu tenho duas retas que se cruzam num ponto V. Então, eu tenho a reta R e a reta S que se cruzam no ponto V. Nesse cruzamento, eu vou criar quatro ângulos. O ângulo A, o X, o B e o Y. Sempre quando eu cruzar duas retas, eu vou ter uma região, eu vou formar quatro ângulos nessa região de cruzamento, tá? Duas retas, quatro ângulos. E esses ângulos, eles vão ser conhecidos como ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos que são opostos e eles possuem medidas iguais. Então, verifica aqui, ó, o ângulo A, ele é oposto ao vértice do ângulo B. O ângulo X, olha o vértice, ele é oposto do ângulo Y, tá? Então, qual é a característica de ângulos opostos pelo vértice, ou OPV? Tá? Eles têm a mesma medida. Então, o ângulo X é igual ao ângulo Y, o ângulo A é igual ao ângulo B, tá? Então, o A é igual a B, o X é igual a Y. Uma outra característica dos ângulos OPV, ou seja, ângulos opostos pelo vértice, é que eles são suplementares, ou seja, temos pares de ângulos suplementares. Bom, olha o ângulo A e o ângulo X, está vendo? Olha que o ângulo ele forma um ângulo raso. Então, eu digo que o X mais A é 180 graus. Eles são suplementares. Se eu esquecer o A e o Y e olhar só para o X e para o B, olha qual é o ângulo que ele forma? 180 graus também. Se eu esquecer o X e o A, olhar só para o B e para o Y, qual é o ângulo que ele forma? 180 graus. Se eu esquecer o B e o X, olhar só para o A e para o Y, que ângulo ele forma? De novo, 180 graus. Então, nos ângulos OPV, eu vou ter ângulos opostos, de mesma medida, e pares de ângulos, ou seja, ângulos que são adjacentes, ou seja, um do lado do outro, eles são suplementares, tá? Ou seja, a soma desses dois dá sempre 180 graus. Então, a gente fez aí uma rápida retomada do conteúdo que nós já tínhamos visto na sala de aula. Então, o que eu aconselho para vocês é retomar esse conteúdo naquelas aulas anteriores lá que a gente teve na escola e retomem essas aulas. Por quê? Porque na geometria esses pontos vão ser muito importantes daqui para frente, ou seja, no futuro. Então, nosso próximo assunto é o triângulo. Bom, o que é um triângulo? Triângulo é uma figura geométrica, é um polígono, ok? Então, um triângulo é um polígono, é uma figura formada por linhas poligonais fechadas. Ou seja, são três linhas poligonais. Aqui, as três linhas. Tá vendo? E eu vou representar pelo triângulozinho ABC. Então, o nome desse triângulo aqui é o triângulo ABC, que é o nome dele. Tá? No triângulo, nós vamos ter os vértices. Então, vértice A, B e C.
nós vamos ter os lados, que são os segmentos, segmento AB, segmento BC e o segmento AC. Vamos ter os ângulos internos, que no nosso desenho aqui é o ângulo Azão, Bzão e Czão, e os ângulos internos, o Azinho, externos, o Azinho, o Bzinho e o Czinho são os ângulos externos, ok? Bom, a gente pode classificar um triângulo quanto à sua medida, medida dos lados, e a medida dos ângulos. Então, quanto à medida dos lados? Então, eu posso chamar o triângulo de triângulo equilátero, ou seja, tem 3 lados iguais, ou seja, de mesmo comprimento, de mesma medida. Posso chamar de isósceles, é quando eu tenho 2 lados iguais, apenas 2, de mesma medida. E tem o triângulo escaleno, que eu não tenho medidas congruentes, ou seja, eu não vou ter medidas iguais. São 3 medidas diferentes, tá? Então, classificação do triângulo em relação aos lados: equilátero, isósceles e escaleno. Quanto à medida dos seus ângulos, então também posso classificar quanto à medida dos seus ângulos. Eu tenho o acutângulo, ou seja, quando os 3 ângulos são menores que 90 graus, são ângulos agudos. Nós temos os triângulos retângulos, aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá? Apenas um, beleza? Então o ângulo retângulo só pode ter um ângulo de 90 graus. E o obtusângulo, que vai ter apenas um ângulo entre 90 e 180 graus, tá? Então, acutângulo, 3 ângulos agudos, retângulo, um ângulo de 90 graus, e obtusângulo, um ângulo maior que 90 graus, apenas um. E uma observação bem importante. Gente, isso aqui é importante. Eu nunca posso classificar um triângulo equilátero, isósceles e escaleno apenas olhando para a figura. Tá? Se eu tenho apenas uma figura, eu não posso dizer, aquele triângulo é equilátero, aquele triângulo é isósceles, aquele triângulo é escaleno. Não, porque eu preciso, para dar nome ao triângulo, eu preciso o quê? Ter a medida, ter as indicações. Então você só tem o desenho, mas não tem indicação nenhuma, não tem medida nenhuma, então eu não posso dizer que aquele triângulo é equilátero, eu não posso dizer que aquele triângulo é isósceles, e eu não posso dizer que aquele triângulo é escaleno. Então essa observação é importante, escrevam isso no caderno. Nunca podemos classificar um triângulo em equilátero, isósceles ou escaleno apenas olhando para a figura. Tá? Para classificá-los, precisamos ter informações que nos digam as suas medidas. Então isso é muito importante, porque eu já vi, tá, pessoas dizendo, aquele triângulo é equilátero. Poxa, mas na figura não tem medida nenhuma, então eu não posso dizer que ele é equilátero, beleza? Bom, ângulos do triângulo e suas propriedades. Então agora a gente vai olhar só para os ângulos do triângulo. Primeira propriedade é que diz o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então aqui eu tenho os ângulos internos, o Azinho, o Bzinho e o Czinho, ok? Então a medida do ângulo A, a medida do ângulo B, a medida do ângulo C. E se eu somar esses 3 ângulos internos, eu sempre vou encontrar 180 graus. Tá? Isso vale para qualquer triângulo. A soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Primeira propriedade. Segunda propriedade diz o seguinte: a soma das medidas de 2 ângulos internos é igual à medida do ângulo externo oposto a esses ângulos. Então tá aqui, ó. Tenho aqui os ângulos internos, Azinho, Bzinho e Czinho. Tá vendo o ângulo Z aqui fora? Então, ele é o quê? Ele é o ângulo externo relativo ao ângulo A. Tá vendo? Então, o ângulo Zzinho é relativo ao ângulo Azinho, externo. O ângulo Y está aqui. Ele é o ângulo externo relativo ao ângulo Bzinho. Então, está aqui, ó, Y e B. Ok? Então, Y é o externo. O ângulo X, tá vendo? Ele é externo relativo ao ângulo C. Tá? Então, o que nós temos aqui? Z é externo do A, que é interno. Y é externo relativo ao B, que é interno. O X é externo, que é relativo ao C, que é o interno. Então, se eu perguntar quais são os ângulos internos desse triângulo, Azinho, Bzinho e Czinho. Se eu perguntar quais são os ângulos externos desse triângulo,
x, y e z, porque estão do lado de fora, tá? Agora, o que diz a propriedade? A soma das medidas de dois ângulos internos é igual à medida do ângulo externo oposto a esses ângulos. Então, olha cá. Está vendo o ângulo interno A e o ângulo interno B? Então, se eu somar A com B, eu vou encontrar o ângulo X. Por quê? O X é o oposto do AB. Tá? Então, aqui AB, oposto do outro lado. Então, AB está desse lado. Quem é que é oposto a ele? É o X. Tá? Então, se eu somar o A com B, eu vou encontrar X. Se eu somar o A com C, quem que é o oposto do A e o C? É o Y. Então, A mais C vai dar Y. Se eu pegar o B com C, ó, B e C são internos. Quem que é o externo? É o Z. Então, se eu somar o B com C, vale Z. Tá? Então, isso também é uma propriedade muito importante. Okay? Além dessa, de que a soma dos ângulos dá 180, essa daqui também é bem importante. Então, a soma de dois ângulos internos é igual ao externo oposto. Então, A mais B vai dar X, o A mais C, que vai dar Y, e o B mais C, que vai dar Z. Ok? Então, repitam essa propriedade, escrevam lá no caderninho e coloquem. É importante essa propriedade. Então, vamos a um exemplo. Calcule a medida de cada ângulo do triângulo. Então, aqui eu tenho 3 ângulos dentro do triângulo. Perceba que eu já tenho um, que é o de 60 graus. Tá vendo? Então, já tenho um, só que eu não conheço os outros dois. Mas eu tenho os 3. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que somar os 3. Então, o ângulo de 60 graus, o ângulo 2x mais 25 e o ângulo x mais 5. Tudo isso somados dá 180 graus. Então, vamos resolver a equação que nós encontramos. Ok? Então, está aqui 2x mais x, 180, menos 60, menos 25, menos 5. 3x igual a 90. X igual a 90 por 3, que dá x. Dá 30. 90 dividido por 3, que dá 30. Então, o valor de x vale 30 graus. Mas não é isso que a gente está pedindo. A gente está pedindo o valor de cada ângulo. Já encontramos o valor do x, que é 30 graus. Então, vamos substituir. Primeiro, no 2x mais 25. Então, 2x vezes 30 mais 25, que vai dar 85. E depois, no x mais 5, fica 30 mais 5, que dá 35. Quais são os 3 ângulos que nós temos? 60 graus, que já é dado, 85 e 35 graus. Se eu quiser saber se está certo, é só somar esses 3 ângulos e encontrar 180 graus. Se não der 180 graus, é porque alguma coisa que você fez aí no meio do caminho deu errado. Ok? Repitam esse exercício. Copiem o exercício, tá? Lá no caderno e estudem ele novamente. Mais um exercício. Temos aqui um triângulo e pedimos apenas o valor do x. Apenas o valor do x, não é para calcular o ângulo. Então, perceba que nós temos 2 ângulos internos e temos o ângulo externo, que é o oposto. Então, está aqui, ó, 2 ângulos internos e o oposto, ou seja, o cara que está do outro lado, lá fora. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Lembrando a propriedade, a soma de 2 ângulos internos é igual ao oposto externo. Então, esses 2 ângulos são internos, são iguais a esse daqui. Então, o que eu vou fazer? Montar uma equação. X mais 40 mais x menos 30. Opa, desculpa, eu errei aqui, faltou um zerinho. Mas vamos fazer como se aqui fosse 3, tá bom? Vamos fazer aqui como se fosse 3. Tá? Então, x mais 40 mais x menos 3 é igual a x mais 80. Então, nós temos que 2x igual a 40 menos 3 dá 37. Beleza? 2x menos x é igual a 80 menos 37. E x vale 43. Ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a soma desses 2 ângulos é igual ao ângulo externo oposto. Então, é a segunda propriedade para triângulos. É bem importante refazer esses exercícios, ok? No caso aqui, por gentileza, corrijam. Coloca aqui um 30 em vez de 3, passa a ser 30 e vocês vão corrigir, ok? E terminamos a nossa aula de triângulos, essa primeira aula de geometria. O que eu quero que vocês façam? Façam os exercícios da página 73 do livro. Eu já tirei uma cópia deles aqui. Façam no caderno. Não precisa postar
esses exercícios. Façam no caderno e, no caso de dúvida, especifiquem lá na página Google qual exercício vocês não entenderam, ok? E na próxima aula eu vou passar a correção deles, fazer um vídeo com a correção deles, ok? Então, meninos, bons estudos e até a próxima aula.